Eu ainda consigo sentir aquele instante como se estivesse parado no ar, suspenso, preso no chão polido daquele salão luxuoso onde todo mundo tinha ido para celebrar o casamento da minha filha. É engraçado como a vida da gente às vezes desmorona no meio de luzes bonitas e música suave, sem aviso nenhum. Naquele dia, eu estava ali, no palco que tinham montado para a cerimônia, segurando o vestido que eu mesma costurei com minhas mãos cansadas por 6 meses. Cada pontinho tinha sido colocado de madrugada, enquanto a casa dormia, num silêncio que só quem já criou filhos sabe como pesa e como acalenta. Era meu presente para ela, algo que eu acreditava que carregava meu carinho, meu orgulho, meu jeito torto de amar. Mas minha filha, minha própria menina, olhou direto nos meus olhos com um desprezo tão frio que pareceu rasgar alguma coisa dentro de mim antes mesmo de tocar no vestido. Ela disse, num tom que parecia ensaiado, que não queria usar um vestido feito por uma mulher que só tinha vivido às custas do marido fingindo que era amor. Eu mal consegui entender direito no começo. Era tanta agressividade, tanta certeza naquelas palavras, que eu fiquei paralisada. E antes que qualquer um ali pudesse imaginar o que ela faria, ela agarrou o vestido, aquele que eu tinha guardado numa caixa azul clarinha, protegido como um tesouro, e rasgou. Rasgou na frente de todo mundo. 200 pessoas, talvez mais. O som do tecido se rompendo ainda ecoa no fundo do meu peito. E sabe o que é estranho? Não chorei. Não gritei. Não tremi. Não senti nada além de um silêncio enorme, tão pesado que quase me empurrou para fora do próprio corpo. Era como se eu tivesse sido retirada da cena e colocada num canto, olhando tudo acontecer como uma espectadora da minha própria vida. As luzes douradas do salão não me esquentavam mais. O vestido rasgado caiu no chão como uma coisa sem dono e sem história, apesar de ter carregado 6 meses da minha vida. A música continuou. Lembro disso como se fosse uma punição. O quarteto de cordas continuou tocando aquele valsa delicada, como se nada tivesse acontecido. Eu lembro da expressão do violinista, olhos enormes, confusos, mas os braços dele não pararam. Anos de treinamento transformaram a reação dele em um reflexo automático. A música seguiu enquanto meu coração estagnava. Minha filha, tão linda naquele vestido comprado, porque ela insistiu que precisava de algo assinado por um estilista famoso, ficou ali parada, com o rosto completamente distorcido por uma raiva que eu nunca tinha visto nela. Nem quando era adolescente. Nem quando brigava comigo porque eu não deixava sair tarde. Aquilo não era um ataque impulsivo. Era algo preparado. Eu sentia. As palavras dela tinham sido moldadas com cuidado, afiadas como faca. Ela tinha ensaiado. Isso doeu mais do que o vestido rasgado. Ela queria me atingir no ponto mais sensível, e conseguiu. Lembro que a plateia inteira prendeu a respiração ao mesmo tempo. Ouvi o som de uma taça caindo e se espatifando no mármore. O horror estampado no rosto dos convidados parecia até teatral, mas para mim nada tinha graça. A irmã do meu falecido marido levantou a mão até a boca, chocada, como se tivesse testemunhado algo monstruoso. Meu amigo de longa data, o organizador do evento, ficou parado, mãos suspensas, aplaudindo no vazio, sem saber o que fazer. E ainda assim, a música tocava. O absurdo daquilo tudo era tão grande que quase dava vontade de rir, mas nem isso eu senti. Eu apenas fiquei quieta, imóvel, com as mãos soltas ao lado do corpo, como se pertencessem a outra pessoa. Não corri atrás dela. Não peguei o vestido do chão. Não perguntei por quê. Eu já sabia. Há momentos na vida que não avisam que vão chegar. Não dão pista, não dão sinal, não mostram para onde o vento está soprando. Só chegam, prontos para cortar o que precisa ser cortado, e deixam a gente sangrando por dentro. Aquela foi minha ruptura. Como uma navalha invisível que abre um lugar que a gente nem imaginava que podia se ferir. Eu desci do palco sem pressa, ouvindo apenas o som dos meus saltos batendo no chão liso. Não havia pressa, porque alguma coisa dentro de mim já tinha entendido que nada seria igual dali em diante. Segui por um corredor lateral até a sala reservada que tinham me dado para me arrumar,
Um espaço tão claro e tão limpo que parecia não ter sido feito para guardar nenhuma dor humana. Mas a dor veio comigo. Entrou junto. Quando fechei a porta e travei a fechadura, senti, pela primeira vez naquela noite, algo que realmente me pertencia. Aquele clique seco que ecoou na sala parecia finalmente um som meu, não da festa, não da confusão, não da humilhação pública. Me sentei sem encenação nenhuma no pequeno sofá de veludo. Havia deixado ali minha bolsa de couro escuro, guardada com cuidado. Dentro dela estava o que talvez tivesse sido o maior gesto de amor da minha vida, um conjunto de documentos, elaborados por advogados, organizados em páginas claras, pesadas, quase solenes. Eu pretendia assinar tudo naquele dia. Ia entregar minha casa, parte da empresa que construí sozinha, e até um fundo de estudo que sempre sonhei que ela administrasse com carinho. Seria uma forma de dizer: agora é sua vez. Eu confio em você. Parece até irônico pensar nisso agora. Peguei o documento e o coloquei diante de mim, na penteadeira. A caneta de tinta preta ainda estava presa na aba interior. Eu ia assinar durante a festa, entregar para ela quando as coisas se acalmassem, quando os brindes terminassem, quando um novo capítulo da nossa vida começasse. Nunca imaginei que o capítulo seria outro. Nada daquilo fazia mais sentido. Olhei meu reflexo no espelho por alguns segundos. Não examinei o penteado, nem a maquiagem, nem os brincos de pérola. Olhei a mulher que estava por trás de tudo isso. A que costurou a própria vida com esforço, a que levantou uma marca de moda sem apoio de ninguém, a que continuou em pé mesmo depois de perder o marido, a que manteve tudo funcionando quando o mundo parecia cair aos pedaços. E ali, naquele instante, eu percebi: minha filha não rasgou o vestido para me punir. Ela fez aquilo porque tinha certeza absoluta de que eu nunca reagiria. Essa foi a ferida invisível que mais doeu. Eu sempre fui generosa. Sempre dei. Sempre tentei ser apoio, até quando estava cansada demais para isso. E naquele ato calculado, ela mostrou que sabia disso, e que contava com isso. Contava com minha passividade. Contava com meu silêncio. Contava com minha culpa de mãe. Foi por isso que minhas mãos não assinaram nada. Não por indecisão, não por raiva. Mas porque alguma coisa dentro de mim finalmente acordou. E acordou com lucidez. O vestido estava destruído, sim. E a humilhação tinha sido pública, sim. Mas o que era meu, minha casa, meu nome, minha empresa, meu trabalho, ainda estava inteiro. Ainda não tinha sido arrancado de mim. Fechei o documento com calma. Minha respiração estava firme, quase fria. Não peguei o telefone, não chorei no ombro de ninguém. Apenas fiquei sentada, sentindo a força que vinha desse silêncio novo. Eu não sabia ainda, mas nas próximas 24 horas aprenderia que minha filha não era apenas impulsiva. Era estratégica. E tinha deixado rastros. Roubou meu vestido, mas sem perceber entregou algo muito mais importante. E é aí que minha história realmente começa a mudar. Meu filho, parece que foi ontem que a notícia virou minha vida do avesso. Eu ainda lembro do gosto metálico na boca quando peguei aquele papel nas mãos, e a sensação de que o chão tinha sumido sob os meus pés. Eu, já no fim da adolescência, descobrindo que carregava uma vida dentro de mim sem nem saber amar a mim mesma direito. Usei a palavra descobri, mas a verdade é que eu levei uma pancada, daquelas que só a vida dá, sem aviso e sem freio. Nos dias seguintes, eu acordava todos os dias perguntando a mim mesma se aquilo estava mesmo acontecendo. De um lado, o medo duro, quase sólido, me acompanhando como uma sombra. Do outro, uma pontinha de esperança que eu não entendia de onde vinha. Algumas noites, eu encostava a palma da mão na barriga ainda lisa, tentando imaginar quem estaria ali. E outras vezes eu me escondia atrás dos cobertores, torcendo para acordar e perceber que era só um pesadelo. Mas a barriga cresceu. E cresceu rápido, como se você tivesse pressa de chegar ao mundo, sem imaginar o tamanho da bagunça que encontraria. Eu não tinha apoio. Não tinha estudo. Não tinha futuro desenhado. Meu namorado da época, o tal moço que jurava amor eterno,
desapareceu assim que o fôlego acabou. Sumiu como fumaça. E, não vou mentir, aquilo me destruiu. Eu me olhava no espelho e pensava, que besteira você fez, menina? E ficava tentando encontrar algum traço de coragem dentro de mim, como quem mexe num armário bagunçado procurando um documento perdido. E aí nasceu você. Filho, o dia do seu nascimento foi o mais bonito e o mais assustador da minha vida inteira. Eu tremia tanto que mal segurava a manta que trouxeram. Lembro da enfermeira colocando você no meu peito e dizendo, é seu, como quem entrega uma chave de casa. E eu, sem saber segurar nem a mim mesma, tive que segurar você. Só que aquele momento, aquele único instante, mudou tudo. O jeito que você respirou, tão pequenino, tão dependente de mim, abriu uma fresta de luz numa sala que eu pensava estar condenada à escuridão. Eu entendia pouco da vida, mas entendi ali que, de algum jeito estranho e meio torto, nós dois iríamos aprender juntos. Mas o mundo não funciona com tanta poesia assim, e as dificuldades vieram feito enchente. Eu ainda mal me recuperava do parto quando recebi a primeira ameaça: se eu não saísse de casa, colocariam minhas roupas na rua. Minha barriga tinha acabado de esvaziar, mas parecia que o peito estava cada vez mais apertado. Minha mãe, meu filho, minha mãe não sabia lidar com nada daquilo. Em vez de me enxergar, ela só via a vergonha. E aquilo me marcava como ferro quente. O clima em casa foi ficando insuportável. Bastava você chorar um pouquinho que já vinham reclamações, portas batendo, olhares tortos, palavras que, até hoje, doem mais do que qualquer tapa que eu pudesse ter levado. Você estragou sua vida, diziam. E eu acreditava. Acreditava tanto que repetia mentalmente, todo santo dia. Quando finalmente me botaram porta afora, senti que tinha morrido uma parte de mim. Era noite, estava frio, e eu tinha você no colo, miudinho, dormindo como se o mundo fosse um lugar gentil. E eu ali, sem saber para onde ir. Foi nesse momento que a primeira mão amiga apareceu, sua tia, minha irmã. Ela abriu o portão da casa dela como quem abre um abraço. E mesmo sem ter muito, me deu espaço, deu silêncio quando eu precisava chorar, deu palavra firme quando eu pensava em desistir de tudo. Foram meses vivendo num equilíbrio delicado. Eu cuidava de você de dia e chorava de madrugada. Às vezes chorava baixinho, para não acordar ninguém, outras vezes nem me dava conta de que as lágrimas vinham. O medo de não conseguir te sustentar me perseguia como uma assombração. Eu olhava para você dormindo, com aqueles olhinhos semicerrados e pensava, como é que eu vou dar conta? Mas, curiosamente, foi você quem começou a me levantar. A cada mês que passava, você mudava. Primeiro abriu os olhos grandes, curiosos, como se quisesse devorar tudo. Depois veio o sorriso, o seu primeiro sorriso, aquilo desmontou metade das minhas dores. Você segurava meu dedo com tanta força que parecia dizer, fica aqui, mãe. E mesmo sem falar, já conversava comigo de um jeito que ninguém mais conseguia. Eu ainda era frágil, mas a maternidade foi me moldando. Aos poucos, aprendi a remar contra a maré. Aprendi que coragem não aparece de uma vez, igual tempestade, mas nasce devagarinho, como grão de feijão no algodão. Comecei a trabalhar em casas de família, em turnos que pareciam não ter fim. Limpava azulejo, lavava chão, esfregava roupa, e cada moeda que caía na palma da minha mão era como se eu segurasse um pedacinho de dignidade. E à noite voltava para te ver dormindo contorcidinho, igual gato procurando canto quente. Enfiava o nariz no seu pescoço e sentia aquele cheirinho doce de bebê, a única coisa que me lembrava que valia a pena continuar. Mas a vida, mais uma vez, resolveu testar minha paciência. Seu pai reapareceu. Não trouxe flores. Não pediu perdão. Chegou com palavras duras, acusações, exigências. Quis posar de homem responsável, mas só trouxe confusão. Falava alto, me diminuía, me culpava por coisas que ele mesmo tinha abandonado. Eu ouvia quieta, com o coração batendo no mesmo ritmo de quem espera o pior. Quando ele tentou tirar você de mim, minhas pernas quase cederam. Eu tinha pouco, mas você era tudo que eu tinha.
E não existe criatura no mundo que consiga arrancar um filho dos braços de uma mãe que já perdeu demais. Naquele dia, pela primeira vez, senti meu corpo inteiro ferver. Eu tremia, mas era de raiva. De determinação. Eu disse não com uma firmeza que eu nem sabia possuir. E você sabe o que aconteceu? Ele sumiu de novo. Como sempre. Foi depois desse episódio que algo dentro de mim mudou. Eu me dei conta de que, se eu não virasse a muralha entre você e o mundo, ninguém faria isso por mim. E aquilo me deu uma força que eu jamais imaginaria ter. O medo ainda existia, claro, mas já não mandava mais em mim. Com o tempo, encontrei um emprego melhor, aluguei um cantinho pequeno, mas nosso. Um lar de verdade. E naquele espaço apertado, com paredes simples, comecei a construir a vida que antes eu achava impossível. Mas tudo isso foi só o começo, meu filho. As tempestades ainda viriam. A história ainda guardava reviravoltas que eu nem imaginava. E é aí que entra o próximo capítulo da nossa vida, aquele que mudou tudo de novo, de um jeito que eu jamais poderia prever. Durante um bom tempo, eu achei que a vida finalmente tinha entrado no compasso. Não que estivesse fácil, longe disso, mas eu já conseguia respirar sem sentir aquele peso esmagando o peito. Trabalhava de manhã até a noite, cuidava de você com o maior carinho do mundo e tentava manter minha cabeça erguida, mesmo quando o vento insistia em soprar contra. Só que a vida, esse serzinho travesso e imprevisível, gosta de lembrar a gente de que nada permanece igual por muito tempo. E foi numa dessas viradas que tudo começou a se transformar. Eu tinha conseguido um emprego fixo numa lavanderia do bairro. Era cansativo, sim, mas pelo menos o dinheiro era certo no fim do mês. A dona da lavanderia, uma senhora baixinha e brava, falava o tempo todo como se estivesse discutindo consigo mesma. Mas, por trás daquele tom ranzinza, tinha um coração grande, e foi ela que me ensinou muita coisa, como remover manchas difíceis, como economizar tempo, como lidar com um cliente arrogante sem baixar a cabeça. Trabalhar lá me deu disciplina, e me deu novos olhos para o mundo. Comecei a prestar atenção nas pessoas entrando e saindo. Cada uma carregava uma história no embrulho de roupas sujas que deixava no balcão. Era curioso perceber como os tecidos guardam segredos, cheiro de perfume, sujeira de trabalho pesado, restos de maquiagem, poeira de sonhos interrompidos. Enquanto eu enxaguava, torcia e dobrava pilhas de tecidos, pensava no meu próprio tecido de vida, remendado às pressas, cheio de costuras tortas, mas ainda assim resistente. No meio desse cotidiano cansado, você crescia. E como crescia! Parecia que cada semana você aprendia uma coisa nova. Um dia repetia uma palavra minha, no outro tentava ficar de pé apoiado nas pernas bambas. E o mais bonito era que, por mais duro que fosse o dia, bastava eu abrir a porta de casa à noite e te ver correndo na minha direção, com aqueles bracinhos abertos, que tudo no mundo se ajeitava. Você era meu porto seguro mesmo sendo tão pequeno. Mas a calmaria durou menos do que eu esperava. Foi numa segunda-feira, logo depois do almoço, que recebi a ligação. A voz no outro lado da linha era estranha, atropelada, pedindo que eu fosse até a creche imediatamente. Eu senti meu estômago virar. Quando cheguei, te encontrei com um rostinho machucado, o olho inchado e uma expressão de susto que parecia maior do que você. A professora, coitada, tentava explicar, mas eu só conseguia olhar para você. Meu peito queimava. A dor que senti não foi física, foi pior. Uma mistura de culpa, impotência e revolta. Descobri depois que outra criança te empurrou com força, e você bateu o rosto na quina de uma mesa. Um acidente, claro, mas tudo dentro de mim gritava como se aquilo tivesse sido um ataque direto ao que eu tinha de mais precioso. Naquela noite, enquanto você dormia no meu colo com uma bolsinha de gelo sobre o olhinho, eu fiquei te observando e pensando em tudo que eu ainda precisava aprender. Ser mãe era como estar dentro de uma sala escura segurando uma lanterna fraca, você ilumina só um pedacinho de cada vez, e precisa confiar que vai achar o caminho. E logo depois desse episódio, outra preocupação apareceu. Você começou a adoecer com frequência. Era febre um dia, tosse no outro, alergias que vinham do nada.
Eu já tinha pouco dinheiro, e cada ida ao médico era um desafio enorme. No hospital público, eu passava horas sentada em cadeiras duras, embalando você no colo e rezando em silêncio para que não fosse nada grave. Os médicos diziam que era normal, que crianças pequenas pegam todo tipo de vírus, mas no fundo eu sentia que sua saúde estava diretamente ligada ao meu cansaço. Quanto mais eu trabalhava, mais frágil você parecia. Era como se nossas energias estivessem amarradas uma na outra, e quando eu me esgotava, você adoecia. Essa percepção me tirou noites de sono. Eu me perguntava se eu tinha escolhido certo. Se trabalhar tanto realmente valia a pena. Se eu estava sacrificando sua infância para pagar as contas. E não havia resposta, apenas a certeza de que, de um jeito ou de outro, eu precisava continuar. Foi nesse período difícil que uma pessoa entrou na nossa vida de um jeito inesperado. A lavanderia ficava perto de uma oficina mecânica. E todos os dias, no começo da tarde, um rapaz alto, de cabelos bagunçados e mãos sempre sujas de graxa, passava para buscar panos limpos e deixar-os usados. Ele me cumprimentava com um sorriso tímido, daqueles que começam no canto dos lábios e tentam disfarçar a timidez. No início, eu nem prestava atenção. Minha cabeça estava tomada por contas, preocupações e o medo constante de falhar com você. Mas ele insistia em puxar conversa, nada demais, apenas comentários sobre o clima, sobre o movimento da rua, sobre o cheiro forte dos produtos de limpeza. Pequenas conversas que, no fundo, serviam para me lembrar que eu ainda era alguém além da função de mãe. Com o passar das semanas, ele começou a se oferecer para te levar no hospital quando você ficava doente. No começo, recusei. Desconfiava de todo mundo. Mas um dia eu estava tão exausta que aceitei. Ele dirigiu com cuidado, segurou a porta para mim, ficou esperando no corredor, comprou água sem que eu pedisse. E pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém estava olhando para mim, não como peso, não como vergonha, mas como pessoa. Mesmo assim, não deixei o coração se abrir facilmente. Eu tinha aprendido da pior maneira que confiar podia custar caro. Mas aquele rapaz tinha uma paciência que me desconcertava. Não apressava nada. Só aparecia quando eu precisava. Às vezes me levava um pedaço de bolo que a mãe dele fazia. Outras vezes ficava conversando com você, fazendo caretas até te arrancar gargalhadas. A presença dele foi se tornando um alívio silencioso. Como vento fresco entrando pela janela num dia abafado. Até que um dia, enquanto eu dobrava roupas na lavanderia, ele apareceu diferente. Mais sério. Me chamou pelo nome inteiro, coisa que nunca fazia, e disse que precisava conversar. Eu senti um arrepio. A vida já tinha me ensinado que quando alguém começa assim, é porque vem bomba pela frente. Nos sentamos no fundo da lavanderia, perto do tanque onde as roupas enxaguavam. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar num rio gelado, e disse que precisava me contar algo que vinha guardando há tempos. E foi naquele instante, naquele silêncio antes da revelação, que minha vida começou a mudar de novo. A história que ele contou naquele dia abriu uma porta que eu nem sabia existir, e o que estava atrás dela transformaria completamente nosso destino. Mas isso, meu filho, é outro capítulo. E ele merece ser contado com calma, porque foi nesse ponto que tudo começou a se encaixar, ou se desencaixar, de maneiras que eu jamais poderia prever. Quando ele sentou comigo naquele canto da lavanderia, percebi que não era um papo comum. Havia um peso no olhar dele, um cuidado estranho, como se as palavras que estavam prestes a sair exigissem coragem que ele não sabia se possuía. E eu, acostumada a tanta pancada da vida, já me preparava para o pior. O coração batia apressado, igual cavalo assustado. Ele respirou fundo, passou a mão pela nuca e começou. Eu preciso te contar uma coisa, e não sei se você vai querer continuar falando comigo depois. Essa frase mexeu comigo. Porque eu conhecia bem o gosto do abandono, e ouvir aquilo me fez sentir como se alguém estivesse prestes a desligar uma luz. Mas ele continuou, firme, mesmo com a voz meio trêmula. Eu conheci o pai do teu filho. Quando ouvi isso, minha espinha gelou. Um arrepio subiu pelas minhas costas e desceu pelas mãos.
Senti o corpo inteiro se armar, como se tivesse levado um susto. Era um assunto que eu evitava ao máximo. O passado tinha virado cicatriz, e cicatriz a gente não cutuca, se não começa a sangrar de novo. Ele percebeu minha reação e levantou as mãos, tentando me tranquilizar. Calma, calma. Não é nada do jeito que você está pensando. Eu preciso explicar. E explicou. Contou que o pai do meu filho, aquele desaparecido, aquele fantasma que só tinha deixado medo e silêncio, tinha aparecido tempos atrás na oficina para consertar uma moto. Chegou falando grosso, reclamando de tudo, como sempre. E em meio à conversa, comentou sobre uma ex-namorada ingênua que ele tinha deixado para trás grávida. O rapaz me dizia isso enquanto me olhava com cuidado, como se não quisesse me ferir mais do que a vida já tinha ferido. Cada palavra dele parecia pesar toneladas. Eu percebi que ele estava falando de você. E eu fiquei com aquilo atravessado na cabeça. Comecei a observar. Entendi que você criou o menino praticamente sozinha. E, olha, foi uma das coisas que mais me deu raiva na vida. Ele dizia isso com um brilho nos olhos que não era raiva descontrolada, mas indignação. Uma espécie de justiça dolorida. A revelação seguinte foi ainda pior. Ele me contou que o pai do meu filho vivia se gabando de não ter nenhuma responsabilidade na vida. Dizia que ter fugido da paternidade tinha sido a melhor decisão que tomou. Que criança dava trabalho demais, custava caro, atrapalhava. Cada frase era como levar um golpe no peito. Eu ouvi tudo em silêncio. Meus olhos ficaram quentes, mas eu segurava. Sempre segurei. As lágrimas teimavam, mas eu fui mais teimosa ainda. Passei a unha pelo pulso, uma mania antiga para me manter firme, e respirei fundo. Eu precisava te contar, ele disse, porque não acho justo você andar com medo dele, achando que um dia ele vai aparecer para tomar o menino ou te atrapalhar. Ele não quer nada com isso. Ele já seguiu a vida dele. E, desculpa, mas ele é covarde. Não por você, por vocês dois. Aquele alívio misturado com tristeza foi uma sensação difícil de descrever. Uma parte de mim ficou devastada, porque sempre existia um restinho de esperança, um pedacinho mínimo que desejava que o pai do meu filho reconhecesse o erro, ao menos para que o meu menino entendesse que não era descartável. Mas outra parte me sentiu finalmente livre. Livre do medo de alguém aparecer exigindo direitos que nunca quis cumprir. Livre de ameaças. Livre daquela sombra que me seguia desde que descobri que estava grávida. Respirei fundo. O ar entrou pesado e saiu leve. E eu me senti, pela primeira vez em anos, dona do meu destino. Ele continuou falando. Eu fiquei sem saber se devia me meter. Mas, eu gosto de vocês. E não quero ver nenhuma mentira rondando essa casa pequena que você está tentando construir com tanto esforço. Essas palavras não eram declaração de amor. Não era romance barato. Era cuidado. Era respeito. Era verdade. E verdade é um negócio raro na vida de quem já passou por tanta coisa. Aquele rapaz, até então quase um desconhecido, se tornou, naquele instante, uma espécie de luz acesa num corredor escuro. Não resolveu meus problemas, não apagou os traumas, não fechou as feridas. Mas iluminou o suficiente para eu enxergar que eu não estava completamente sozinha. Nos dias seguintes, as coisas entre nós mudaram de forma sutil. Ele não se aproveitou da situação, não tentou se aproximar demais, não fez promessas vazias. Apenas permaneceu por perto. Às vezes me trazia um café forte depois do trabalho. Outras vezes passava para saber se você estava bem. E falava pouco, mas com sinceridade. E eu ainda desconfiava da vida. Mas o coração, esse danado, já começava a amolecer nas bordas. Enquanto isso, eu seguia correndo atrás do básico. Trabalhar, cuidar de você, pagar contas, remendar roupas, enfrentar noites insones com febres inesperadas. Mas agora eu tinha um pouco mais de força. A verdade tem esse poder de limpar a alma, mesmo quando dói.
E foi num desses dias comuns, enquanto eu colocava você para dormir, que senti uma coisa estranha. Algo que há muito não sentia. Uma sensação pequenininha, quase tímida, mas que me pegou desprevenida. Pela primeira vez em muitos anos, eu senti esperança. Não esperança no amor romântico, nem na ilusão de um futuro fácil. Mas a esperança de que minha vida poderia ser maior do que a dor que eu carregava. Que você poderia crescer sem tanto peso nas costas. E que talvez, só talvez, eu finalmente pudesse construir uma família diferente daquela que me feriu. Só que a vida gosta de equilibrar as coisas. E quando tudo começou a melhorar, outra tempestade se armou no horizonte. Uma tempestade que eu não vi chegando. Uma tempestade que me derrubaria outra vez, mas que também me transformaria definitivamente. Essa nova fase, essa reviravolta, viria como um raio em céu azul. E é aí que começa o próximo trecho da nossa história, meu filho. Um capítulo que mudou não só a nossa casa, mas o rumo inteirinho da nossa vida. Quando a manhã chegou, senti uma leve brisa entrando pela janela do estúdio, misturando-se ao cheiro antigo de tecido e do tempo que parecia ter parado ali. Olhei para os retalhos do vestido de noiva de Serafina, aqueles pedaços delicados de renda e seda que ela havia destruído tão impiedosamente. Agora, nas minhas mãos, eles não eram mais símbolos de dor ou traição, mas sementes de algo novo, silencioso e poderoso. Comecei a cortar cada pedaço em tiras iguais, com linhas costuradas à mão, cada uma carregando uma mensagem sutil: você não é invisível. Cada corte, cada ponto, era uma reafirmação de que minha própria história não seria apagada, nem meu valor reduzido à humilhação que ela me impôs. Passei a tarde inteira trabalhando, o som das tesouras ritmado pelo meu próprio fôlego, lembrando de cada noite em que fiquei acordada, sozinha, costurando aquele vestido com a esperança de ver minha filha radiante no dia mais importante da vida dela. E, no entanto, ali estava eu, transformando destruição em resistência. A sensação era diferente de qualquer vitória que o mundo pudesse oferecer. Era silenciosa, íntima, uma vingança que não precisava de aplausos. Cada pedaço de tecido agora carregava a memória de todas as mulheres que, como eu, já haviam sido subestimadas, traídas, ignoradas. Ao anoitecer, coloquei cada tira de tecido em pequenas caixas, sem logotipos, sem nomes. Escolhi 12 mulheres que haviam me escrito nas últimas semanas, todas com histórias de dor, de exploração emocional e financeira, todas mulheres que haviam se dado até não poder mais e agora estavam buscando algo que as fizesse lembrar do próprio valor. Não precisava de reconhecimento público, nem de manchetes chamativas. Apenas queria devolver um pouco de dignidade a quem merecia, sem alarde, como um gesto de cuidado que não podia ser comprado. Enquanto trabalhava, meus pensamentos voltavam constantemente para Serafina. Lembrei-me do rosto dela no palco, da forma como acreditava que podia controlar tudo, inclusive a minha vida, como se minha generosidade fosse um cheque em branco a ser preenchido à vontade. Mas não era. Nunca fora. Cada movimento que ela fez, cada sorriso calculado, cada palavra dita com aquela falsa confiança, só reforçou para mim que havia chegado a hora de tomar minhas próprias decisões, de retomar o controle da minha narrativa. No final da noite, sentei-me no chão do estúdio, cercada pelas caixas com as tiras de tecido. Pela primeira vez em muitos meses, senti-me em paz. Não havia ressentimento, nem desejo de vingança aberta. Apenas a calma de quem sabe que, mesmo diante da traição mais cruel, ainda é capaz de criar algo significativo. Cada caixa pronta era uma pequena afirmação de que meu legado não dependia da aprovação de minha filha, nem do reconhecimento de ninguém. Ele estava em minhas mãos, em minhas escolhas, na força que eu ainda carregava dentro de mim. Na manhã seguinte, enviei os pacotes às mulheres escolhidas. Não incluí explicações, apenas as caixas com as mensagens costuradas à mão. O retorno veio lentamente, em cartas e mensagens emocionadas, cada uma relatando lágrimas, gratidão, reconhecimento do próprio valor. Uma mulher me contou que, ao abrir a caixa, sentiu que alguém finalmente validava a dor e a coragem dela. Outra disse que, pela primeira vez em anos, se sentiu digna de um gesto de bondade que não tinha segundas intenções. Naquele momento,
Percebi que minhas ações tinham desencadeado algo maior do que qualquer triunfo pessoal. Havia criado uma rede silenciosa de apoio e solidariedade entre mulheres que, de outra forma, continuariam invisíveis. Enquanto lia aquelas cartas, lembrei-me de minha própria mãe, que me ensinou a nunca ceder à humilhação e a sempre defender minha própria dignidade, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra mim. Ela não estava mais viva, mas eu podia sentir sua presença naquela tarde silenciosa, como se estivesse sussurrando que eu havia feito exatamente o que precisava ser feito. Era uma sensação reconfortante, ao mesmo tempo, fortalecedora, como se finalmente tivesse encontrado a própria voz depois de tantos anos de silêncio imposto. Foi então que decidi que era hora de transformar essa experiência em algo ainda maior. Criei formalmente a Whitlow Foundation, nomeada em homenagem à minha mãe. Estruturei tudo com cuidado. A fundação teria como missão apoiar mulheres maduras que haviam sido emocionalmente ou financeiramente exploradas, muitas vezes por familiares próximos, devolvendo a elas um senso de agência e valor que o mundo havia tentado lhes negar. Cada doação, cada gesto de apoio, seria discreto, sem publicidade, mas poderoso. Eu queria que essas mulheres soubessem que não estavam sozinhas, que alguém com experiência, com cicatrizes e derrotas, ainda podia oferecer força e orientação. Nos meses seguintes, a fundação começou a receber pedidos de ajuda. Algumas mulheres precisavam apenas de conselhos sobre como lidar com a família, outras estavam lutando para recuperar ativos que haviam sido indevidamente retirados de suas mãos. Cada caso me lembrava de minha própria trajetória, das noites intermináveis costurando vestidos e construindo uma vida que nem sempre foi reconhecida, mas que sempre foi digna. Eu comecei a perceber que minha dor e humilhação poderiam se transformar em empoderamento coletivo, e que isso era infinitamente mais valioso do que qualquer aprovação pública ou riqueza material. Enquanto isso, Serafina continuava sua vida, aparentemente indiferente à onda silenciosa que havia desencadeado. Mas o mundo começava a perceber as falhas de sua fachada, a inteligência fria que ela acreditava controlar agora estava sendo exposta por ações sutis, mas irrevogáveis, tomadas por mim e pelas mulheres que apoiávamos. Cada movimento meu era calculado, não por desejo de vingança pessoal, mas por uma necessidade de justiça e proteção, para que ninguém mais fosse enganado por aquele sorriso falso que ela tanto dominava. Lembro-me de uma noite, meses depois, em que sentei na varanda do Penthouse olhando as luzes da cidade de São Paulo se espalharem como um tapete de pequenas histórias de vida. Pensei em minha filha e em todas as escolhas que ela havia feito, no quanto confiara que eu reagiria da forma que ela esperava. E, naquele instante, senti uma clareza profunda: minha identidade não dependia da aprovação de ninguém, nem mesmo da minha própria filha. Eu era uma mulher inteira, com cicatrizes, conquistas e uma força que nem mesmo ela poderia destruir. A traição dela, que antes parecia esmagadora, havia se transformado em combustível para algo maior, algo que transcendia rancor ou ressentimento. E foi assim, naquele silêncio iluminado pelas luzes da cidade, que percebi que a vida ainda tinha muitos capítulos para mim. Não mais como a mãe que sofria em segredo, mas como a mulher que havia aprendido, mesmo na dor mais profunda, a reconstruir-se e a ajudar outras a fazer o mesmo. Cada caixa enviada, cada carta recebida, cada pequena vitória da fundação, era um lembrete constante de que a verdadeira força não vem do poder ou da riqueza, mas da capacidade de se manter íntegro e generoso, mesmo quando se é traído pelos próprios laços de sangue. Eu, que havia passado tantos anos tentando agradar, tentando proteger, tentando ensinar, finalmente entendi que a maior lição que poderia dar, a mim mesma e às mulheres ao meu redor, era a de não aceitar menos do que merecíamos. Que a dignidade não era negociável, que o amor próprio deveria sempre vir antes de qualquer expectativa externa. E que, às vezes, o gesto mais silencioso e discreto, aquele feito sem testemunhas, pode ter mais impacto do que qualquer drama público, qualquer grito ou confronto, porque é construído na honestidade e na verdade mais profunda. A noite caiu, e eu me vi sorrindo sozinha, com uma xícara de chá quente nas mãos, contemplando a cidade que nunca dorme. Serafina talvez nunca entendesse completamente o que eu fiz, nem o poder das pequenas ações, das escolhas conscientes, do silêncio que fala mais alto que qualquer palavra. Mas isso não importava. Eu havia reconstruído minha narrativa, minha vida e minha força, e a cada dia, ajudava outras mulheres a fazerem o mesmo.
A sensação era silenciosa, serena, mas devastadoramente poderosa. Eu não era mais apenas a mãe de Serafina. Eu era eu mesma, inteira, respeitada e firme, e isso era suficiente para iluminar todas as noites escuras que a traição tinha tentado me impor. Eu não era mais apenas a mãe de Serafina. Pela primeira vez em décadas, senti que pertencia a mim mesma, inteira, respeitada e firme. E isso era suficiente para iluminar todas as noites escuras que a traição tinha tentado me impor. Nos dias que se seguiram, a fundação começou a ganhar forma concreta. Recebemos cartas e mensagens de mulheres que compartilhavam histórias de sofrimento e resiliência. Uma mãe do interior que teve seu patrimônio roubado pelo próprio filho, uma senhora que foi expulsa de sua casa depois de investir tudo no negócio do genro, uma mulher que teve que vender seu anel de noivado para financiar a empresa da filha e foi proibida de sequer entrar no local depois que ela prosperou. Cada relato me lembrava da minha própria história, do quanto eu havia aprendido a me doar e, às vezes, a me perder no caminho. Em cada encontro, cada orientação, cada pequena ajuda que oferecíamos, eu sentia que a fundação estava cumprindo seu propósito. Não buscávamos publicidade nem reconhecimento, mas cada gesto reverberava na vida dessas mulheres, devolvendo-lhes algo que o mundo havia tentado arrancar: dignidade, autonomia, senso de valor. Eu sabia, naquele momento, que minha dor e humilhação não tinham sido em vão, elas haviam se transformado em força coletiva, em um legado de cuidado e proteção. Serafina continuava sua vida, aparentemente imune às consequências que começavam a surgir silenciosamente ao redor dela. Mas eu sabia que o mundo ao nosso redor estava observando. As cartas que recebíamos, os relatos de clientes, parceiros e pessoas influentes no mercado, tudo começava a criar um efeito dominó. A imagem de minha filha, antes impecável, começava a se desgastar diante de pequenas exposições sutis de sua falta de caráter e previsibilidade emocional. Não era uma revanche teatral, não precisava ser. Era verdade sendo contada de forma discreta e precisa, e isso era muito mais devastador do que qualquer escândalo momentâneo. Lembro-me de uma tarde em que voltei ao meu antigo estúdio, um lugar que eu não visitava há quase 10 anos. O cheiro de tecido, de linhas e de memórias antigas me envolveu como um abraço familiar. Abri a caixa marcada com minhas iniciais e lá estavam os restos do vestido de noiva de Serafina, cuidadosamente dobrados pelos funcionários do local. Passei os dedos sobre a renda delicada, sobre os bordados feitos à mão, e senti novamente aquele misto de dor e ternura. Cada pedaço de tecido contava a história do meu esforço silencioso, da minha dedicação absoluta. E agora, transformados em tiras com mensagens de empoderamento, esses fragmentos se tornavam símbolos de resistência e cuidado, não apenas para mim, mas para tantas outras mulheres que jamais seriam esquecidas. Enquanto cortava e organizava cada peça, percebi algo profundo. Serafina tentará vestir o meu nome como se fosse uma coroa, mas não havia conquistado nada que realmente importasse. O que ela desejava, na verdade, era que eu não tivesse força para reagir, que eu permanecesse submissa à sua vontade. Mas a verdade é que minha força nunca dependera da aprovação dela. Cada corte de tecido, cada caixa preparada, era uma reafirmação disso. Eu estava no controle da minha vida novamente, e não haveria mais ninguém capaz de arrancar isso de mim. Nos dias que se seguiram, comecei a estruturar a Vital Foundation de forma oficial. Registrei, organizei, e defini que a missão seria clara: apoiar mulheres maduras que haviam sido emocionalmente ou financeiramente exploradas, muitas vezes por familiares próximos, devolvendo-lhes confiança, recursos e a certeza de que ainda tinham poder sobre suas próprias vidas. Cada ato da fundação era pensado com cuidado, cada auxílio oferecido com discrição, sem alarde, mas com impacto real. Eu queria que essas mulheres sentissem que não estavam sozinhas, que alguém que já conhecera a dor e a traição ainda podia estender a mão com generosidade e firmeza. As respostas começaram a chegar aos poucos, e cada carta era um lembrete de que estávamos fazendo algo significativo. Uma mulher escreveu que, ao receber a caixa com a tira de tecido, sentiu-se finalmente reconhecida e valorizada, como se alguém finalmente a tivesse visto, compreendido e protegido. Outra confessou que, ao tocar no tecido, lágrimas vieram aos olhos, porque sentiu que alguém, pela primeira vez em anos, acreditava nela e em sua própria força.
Cada relato me emocionava, mas também fortalecia. Percebi que minha dor, minha humilhação e minha raiva haviam se transformado em algo muito maior, algo que poderia tocar vidas de forma real e duradoura. Mesmo enquanto Serafina continuava sua vida, alheia ao efeito silencioso das minhas ações, eu sabia que nada poderia mais ser como antes. As cartas, os relatos, os pequenos sinais de reconhecimento ao redor de pessoas influentes no mercado começavam a mudar a percepção sobre ela. Mas eu não estava interessada em vingança, meu foco era devolver dignidade e empoderamento às mulheres que precisavam. Cada gesto meu, cada medida tomada, era uma forma de justiça discreta e inteligente, que não precisava de espetáculo ou gritaria. Houve um momento, numa noite de inverno, em que me sentei na varanda do apartamento observando a cidade iluminada abaixo. As luzes se espalhavam como pequenas histórias de vidas desconhecidas, cada uma com seus próprios desafios, suas próprias dores e alegrias. Pensei em Serafina e em todas as escolhas que ela fizera, na confiança que depositara na minha passividade. Mas naquele instante, percebi que minha identidade não dependia de ninguém. Eu era inteira, completa, e ninguém poderia tirar isso de mim. A traição que parecia esmagadora havia se transformado em combustível para algo maior, silencioso, mas potente. Eu estava reconstruindo minha narrativa, minha vida e minha força, e a cada dia ajudava outras mulheres a fazer o mesmo. Cada caixa enviada, cada carta recebida, cada gesto da fundação era um lembrete constante de que a verdadeira força não vem do poder ou da riqueza, mas da integridade, da generosidade e da coragem de permanecer firme, mesmo diante da traição mais dolorosa. Naquele instante, finalmente compreendi, não precisava mais ser apenas a mãe de Serafina. Eu era eu mesma, e isso era suficiente. Cada passo, cada decisão, cada ação silenciosa representava minha libertação, minha reconquista da vida que quase me fora roubada. E, pela primeira vez em muitos anos, senti a paz de quem sabe que, mesmo após a dor mais profunda, ainda é possível criar algo belo, verdadeiro e duradouro. A vida continuava, mas eu sabia que nada seria igual. Eu havia recuperado minha voz, meu poder e minha história. E o que Serafina havia tentado destruir se transformará em algo maior do que qualquer vingança poderia oferecer, um legado de força, cuidado e empoderamento para mim e para todas as mulheres que, finalmente, seriam vistas.